abrimos de volta esse nova parte do vídeo na casa do seu Pedro e da Dona Maria, né? A gente estava batendo um papo, relatando a vida do seu Pedro e da Dona Maria, né? E a gente vai continuar agora nesse nosso bate-papo para relatar a vida desse casal que é muito querido dentro da nossa comunidade. Aqui a gente está vendo a palavra de Deus, né? A Bíblia, que ali está assim a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que é tudo para nós, né? Então a gente vai perguntar para a Dona Maria, né? Como é que é o nome dos seus filhos, Dona Maria? E quantos filhos a senhora teve, o seu casal? Eu tive 5 filhos. A mais velha é a Solange. E depois tive gêmeos, Joel e Gilson. Cleberson e Maria de Fátima. Certo. Esses filhos aí. Teve então quantos filhos? Foi 5 filhos. 5 filhos. É. Certo. E seu Pedro, então, nós estávamos comentando também, seu Pedro, a idade de casamento do casal. Quantos anos tem? Do casamento faz 40 anos que nós temos casados. 40 anos de casamento. 40 anos, fez dia 31 de julho. 31 de julho, 40 anos. Que benção. Em 71 a gente casou, Em 71. Daí fazia 7 anos que nós era casados quando nós íamos pra cá. Que bom, né? Daí comecemos aqui a luta aqui na paróquia. Nessa caminhada bonita. Mas eu me casei em São Ludgero. Em São Ludgero. Padre José Pereira Kuntz que fez o casamento. Era 9 horas da manhã o casamento. Oh, que legal. Lembra até a hora certinha. Não era de tarde os casamentos. Sim. Era no meio da semana. Não tinha um dia nada. Não tinha sábado como é hoje. Nós foi numa sexta-feira. Sexta-feira. Certo. Seu Pedro, a data de nascimento do seu Pedro? A minha data de nascimento minha é 27 de 5 de 49. 27 de 5 de 49. E da senhora? A minha é dia 11 de 7 de 48. 11 de 7 de 48. Que bom, que benção, né? Então nós estávamos conversando também aqui, fora do registro aqui, que não estava sendo registrado no vídeo, sobre a festa que era feita do tempo do Padre Carlos, né? Que ele começou, que fez a paróquia, né? Antes da capelinha, que era pequenininha, depois veio o Padre Carlos, fez a paróquia, né? Seu Pedro, como é que era a luta naquele tempo, assim, para pedir prenda? Como é que era? Aquele tempo era assim, ele pegava o Padre Carlos arrumava uma caminhoneta, uma picape, e nós saíamos em 2, 3 com o motorista tirar prenda para a banda de Jacinto Machado, de Turvo, de Timbé do Sul. Então ali nós saíamos tirar prenda, um dava meio saco de arroz, o outro dava um porco, outros davam um galo, um frango, o que o cara chegava que ele estava na hora. Outras vezes eles mandavam, chegavam nas casas, não tinham as galinhas presas, eles mandavam nós correr atrás de pegar as galinhas no piquete que tinha. E uma vez nós chegamos numa casa de um colono e eles não tinham ninguém em casa. Aí estava no portão que a casa era cercada, do sítio, e tinha uma placa no portão, dizendo assim: Padre Carlos, abre o portão, entra no galinheiro, as galinhas estão todas presas. Entra no galinheiro, escolhe a galinha mais bonita que tiver lá para você levar de prenda. Então aquilo ali, eu acho assim que era um sacrifício, era muita confiança que eles tinham. Tanto em quem foi tirar a prenda, como tinha no Padre Carlos a confiança que deixava as pessoas entrar dentro do que era deles, no sítio deles. Sem a presença deles? Sem a presença deles em casa. Então aquilo ali era um gesto de bondade, um gesto de amor e de carinho. Porque o Padre Carlos, ele foi um padre que ele era assim, ele sempre estava junto com nós, tanto na igreja como no serviço, ele é daqueles que ele também metia a mão. Sim. Ele não era aquele padre que só cruzava os braços e ficava de braços cruzados. É daquele que sempre incentivava os caras que estavam trabalhando, chegava e dizia: pessoal, vamos dar um descansinho e depois nós pegamos de novo. Então foi um padre muito bem visto aqui na nossa paróquia. Certo. Ele fundou essa paróquia aí, fundou porque ele tinha, eu acho assim que ele era um padre que ele tinha, fazia o programa na rádio e ele tinha conhecimento com todo mundo. Sim. E ele pedia, né? Sim. Pela rádio ele pedia, e o povo, como gostava dele, o que ele pedia ele conseguia. A região toda acompanhava aquele programa de rádio que começava às 5 horas da manhã, né? A maioria, Timbé do Sul, Turvo, daquela banda, todos eles acompanhavam o Padre Carlos. Hoje está o Padre Samiro hoje fazendo um
papel parecido com o dele, né? Na rádio, né? É, parecido. Parecido, claro, não é igual. Mas Né? não é igual. Isso, é. Porque Cada um tem um jeito de fazer, né? Com certeza. Né? O padre Samir tem um jeitinho dele, o padre Carlos tem um jeitinho dele. Cada um tem o seu carisma. Né? O seu modo de ser, né? Com as pessoas, né? Sim. Depende de cada um, né? Do jeito de conversar, eles têm, né? Tem aquela carisma, carinho, né? aquela atenção boa de atender o povo, gente, né? Então é bem assim, né, seu Pedro? E a gente veja assim que o trabalho do casal aqui na comunidade, a gente está relatando, né? E dando esse relato para que as pessoas que vão ver esse vídeo, né? Veja que esse casal é um casal que é exemplo. Não só para mim, para minha esposa, como para todos os casais que moram nessa comunidade e também as pessoas que vão ver, né, o relato da vida de vocês, né, de vocês dois, né, que é um exemplo assim que a ser seguido, né, ser seguido mesmo. E seu Pedro, e me diz uma coisa também assim, da data de hoje, por exemplo, nós temos o Padre Alírio aqui, né? Assim, o que me diz assim, o Padre Alírio é legal também, né? Não, eu gosto muito do Padre Alírio, e o Padre Alírio, ele é um padre que ele cativa as pessoas, ele sabe cativar as pessoas. Sim, sim. E ele é um padre assim um padre que tem calma, tem paciência, sabe como conversar, sabe como dar uma orientação para as pessoas. E ele, depois que ele chegou aqui, sobre o dízimo na paróquia, que eu estou acompanhando sempre, Isso. sobre esses envelopes que ele que colocou em prática, foi ele, nós levemos, mas ele colocou em prática esses envelopes. Então, mudou muito, tanto a fé do povo, como a frequência na igreja. Eu acho assim que o Padre Alírio, no momento que ele chegou, a igreja se encontrava num pouco de fracasso no momento. Sim, e ele sim. chegou, quando estava o Padre Hélio, um padre bom, para mim foi um padre muito bom, padre que sabia explicar, padre que explicava, o sermão dele era coisa linda de se escutar, era de encher o ouvido da gente mesmo. Com certeza. Então, ele revigorou a nossa fé, renovou, né? Ele renovou. Vida. Começou com ele, que ele renovou. E esse padre ali, o Padre Alírio, Ele é um filho para mim, eu acolhi como filho. Com certeza, né? A humildade e a simplicidade dele, eu pudesse carregar no colo, eu carregaria. Sim, a senhora diz O Padre Alírio, Padre Alírio também, Padre Alírio, porque ele é um filho. A gente adota os padres como um filho que a gente vai cuidar, vai zelar, vai... Sim, e eu como irmão, porque a gente regulou um pouco quase a idade, né, dele, né? Sim, sim. Mas olha, eu digo assim, ó, que é uma benção, né? Não, o Padre Hélio é uma também, benção, o Padre Hélio também ajudou muito outra, mais. o tempo que eu trabalhava nessa paróquia, eu e ela, muitas vezes eu peguei o meu carro, quando não tinha padre aqui na paróquia, eu saía daqui da paróquia, quase na hora da missa, ia lá no Pinheiro buscar um padre para rezar a missa aqui na paróquia. Que bom, né? Não só uma vez. Ficou até 2 meses sem padre, Ia né? buscar e ia levar o padre quando terminava a missa. Porque a paróquia teve uma época que ficou sem padre, ficou assim meio desorientada. Sim, teve um momento, né, que a gente até é legal, né, a gente lembrar sempre das coisas boas, né, porque a nossa paróquia teve momentos muito queridos, né, muito bom. Mas eu não tenho falado de padre nenhum, porque todos eles que passaram enquanto todos fizeram a sua parte, né? Todos deixaram o seu tijolinho, né? Cada um com a sua vontade e com a sua força. Isso, então, mas isso esse mesmo. deixou a igreja mais bonita. Né? Esse agora é mais fervoroso. Ele tem mais fé. Ele quer ver mais as coisas bonitas para chamar o povo, que é o certo. Conforme ele prega o evangelho dele, ele chama as pessoas. Sim, sim. É porque assim, cada um padre, cada um ser humano, ele tem uma meta na vida dele, um jeito de ser, né? E todos querem ter uma coisa bonita para aquela comunidade, eles querem fazer algumas coisas legais para a comunidade. Eles querem que a comunidade cresça e que a igreja cresça e que o povo se salve, né? Os padres, eu falo assim dos padres, né? Em forma assim de o povo, no caso, em forma do nosso ser humano. Então eu vejo assim, ó, que começamos pelo padre que vinha da SCAM, no tempo que era o padre Guido, o padre Frederico, da Nossa Senhora das Graças, que nós pertencia. Nós era uma capela e pertencia à Nossa Senhora das Graças do Pinheirinho. Então nós vinha aqui, acompanhava nós aqui na nossa comunidade, o padre Toninho, o irmão Vitor, o padre Guido, o padre Frederico Lavarro.
Padre Toninho Padre Moreno, Toninho, isso. Então quer dizer, O Padre Wilson Bus também veio. sim, Padre lá da Içara. tinha vários padres que vinham, porque eles acompanhavam no seminário do Pinheirinho, da SCAM, e eles acompanhavam para dar missa, rezar missa, aqui na igrejinha ali embaixo. Na igrejinha. Eu Ah, digo lá na embaixo. igrejinha, estou falando na igrejinha antes de ser paróquia, né? Aham. Antes de subir lá para cima. Então, a gente veja assim, ó, que daí chegou depois da igrejinha subir para lá para cima, antes de subir, o Padre Carlos chegou. Então, o Padre Carlos fez a paróquia. Ele fez a Paróquia. Fez a paróquia. E todos nós sabemos o que o Padre Carlos foi para nós aqui dentro. Que não tem o que falar de bom. Não, né? não. É só tudo coisas boas, né? Não tem nada de... Eu não tenho nada de nenhum. Poxa, é legal, né? Todos eles são É legal, maravilhosos. né? É a gente saber entender cada um. Isto. Porque E daí- Cada um no seu jeito. É. O padre, eles são padres. Eu acho assim que eu, como um ser humano, um católico, Religioso, eu é. tenho que ir um religioso, eu tenho que ir em busca de Jesus Cristo para mim. Lógico. Porque o padre está ali para Lógico. orientar Lógico. o que deve ser feito. Sim. Mas se o padre não está na igreja, na paróquia, que não é o padre, eu tenho a obrigação de ir na paróquia. Lógico, igual, porque eu tenho claro, que buscar. claro. Eu tenho que estar no meio dos amigos, porque hoje tu sabe muito bem que igreja somos nós, no Somos caso. vivos, Com né? certeza. Nós somos uma igreja viva, porque se nós não tiver lá, tem só 4 paredes para nós. Com certeza. Então cada um tem um sentido na vida, porque eu sei que eu sou por esse jeito, a mulher é mais fervorosa do que eu ainda sobre oração. Não, mas o senhor mas- também começasse é. o texto por causa Mas de mim. então- Eu fazia só de noite, ele dormia. Então a gente vai indo no fim, a gente vê que a necessidade É importante, é a oração. importante, é obrigado. É. Porque eu sempre digo, nós não podemos caminhar sem Deus. Ah, não. Nós não podemos. Não, Nós não. temos que sempre caminhar, pedir que Deus vá na frente e nós vá atrás. Ele é tudo. Porque o dia que nós abandonar Deus, Então acabou. acabou-se. Acabou, né? Acabou. É. Então, como eu estava falando, ó, como o senhor falou agora também, que, por exemplo, padre. O padre, ele é um pastor. É um pastor dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, que está ali para aconselhar e dar força, né? Mas nós não temos que ir lá, de repente, na igreja. Tem pessoas que podem pensar assim, não, mas eu não gosto muito daquele padre que está lá. Não, não tem que pensar assim. Não. A gente está indo na igreja Por através, Em busca da fé, em né? busca da fé, em busca de Deus, né? Da nossa Em busca de Deus, necessidade. nossa necessidade, né? É. Então Porque isso, se eu não vou num domingo na igreja, a semana não termina nunca. sim, Porque a gente sim, falta, participa todo domingo, está faltando está sempre. faltando, É. faltando um tijolinho na vida da gente, né? Sim. É, Eu, na minha vida, eu sempre dizia para ela, eu digo hoje para ti. Eu disse lá na igreja, para nosso grupinho de cantores, digo para ti, para mim mesmo. Eu digo sempre, eu queria na minha vida morrer cantando. que bom, né? Música, bem entendido, Isso, música de Igreja. hino de igreja, Sim. hino de certo, de louvor a religioso, Deus. religioso. Não de outros tipos de... Certo, não, claro que a gente ia até quer esclarecer, Não. assim, ó, que o senhor não tem nada, né, Não tenho contra. nada contra os cantores. Eu sei, eu conheço o senhor, por isso que eu já estou falando, eu né? gosto de escutar É. os cantores, às vezes eu canto, É. eu e o Lauro, nós cantemos muita música sertaneja. Nós Certo, terminamos o certo, ensaio, certo. mas eu queria assim, eu digo sempre para eles, eu queria assim morrer cantando o hino de igreja, cantando a música da Porque ele igreja. gosta Que bom, cantar, que não. bom, né, que bom, né? Porque eu gosto de cantar. Eu acho que Tem dia que ele se arrepia, eu chora choro, lá na eu cara. choro. É? Muitas vezes eu choro quando estou cantando. Que bom, né? Do Sabe o que é sentimento isso? de amor a Mas sabe o Deus que é isso? que toca lá do coração. Isso, claro que vocês sabem o que é É. isso. É o Espírito Santo, É, tá? eu- Ai, é como é Deus que tá maravilhoso, como é maravilhoso. É, Mas tem com dia que a gente certeza. chora, a gente não quer que ninguém veja, Sim, né? mas não A gente adianta, fica- É, né? a É emoção, verdade, assim, o sentimento, o amor sobre essas coisas na igreja, esses Sim. hinos, esse louvor, a gente é maravilhoso que a gente sente lá do fundo Porque da assim, alma. ó, a gente veja que a igreja nossa católica, ela tá em renovação também, né? Porque tudo na vida se renova, né? Não é porque a igreja que não vai ter que ser renovado, tudo se renova. Tudo. Né? Os jovens estão chegando com outros costumes e ali vai indo, né? Então hoje, na minha opinião, a nossa igreja, ela católica, ela está se renovando e em busca de melhor momento para o jovem vir diante a nós, diante da igreja, diante a Deus, né? E nós também, né, ter animação, como o seu Pedro está falando. O que significa isso? Música, hino dentro da igreja, louvor dentro da igreja, louvar, né? É. Significa alegria, né? É.
tudo de bom. É maravilhoso. Uma missa que de repente se faz sem um louvor, sem uma música ali dentro, fica mais quietinha, fica mais triste. Mas né? tem que sair do coração. Tem que sair do coração. Muitas vezes eu olho, às vezes até comento com ela dentro da própria igreja, da paróquia, quando eu vejo aquelas crianças, aqueles jovens, tudo lá na frente, que é coisa linda de se ver, aquelas crianças, aqueles garotinhos assim mais novos, ou aqueles jovens que estão lá na frente, que enchem lá na frente a igreja, aqueles coroinha, e aquilo ali para mim, eu acho que é a coisa mais bonita que existe. É uma alegria grande, formando leigo para dentro da própria igreja. E eu quero dar um exemplo, assim, de relato que eu escutei de pessoas que passou para mim. Botamos exemplo nos Estados Unidos. Estados Unidos. Não só a nossa religião católica, mas a parte religiosa que pertence a Deus, né? Lá as igrejas, lá no caso, tem muitos poucos jovens, muito poucos jovens que vão à busca de Deus dentro da igreja, né? Procurar Deus na igreja. E aqui dentro do Brasil não é diferente. Aqui a renovação, como eu falei, ela ajuda muito a trazer o jovem para dentro da igreja, né? Ajuda muito nessa parte de louvor, né? Que eles gostam de... Gostam, né? E outras que os padres hoje eles estão dando chance para os jovens. Com certeza. Para que os jovens cheguem até a Com igreja. certeza. Porque antigamente, muitas vezes, às vezes os padres eles não incentivavam assim, os jovens como incentivo hoje. Sim, sim. Hoje os jovens têm mais incentivo do que antigamente. Então é por isso que hoje a igreja é sempre mais cheia de jovens. Isso, com certeza. Por exemplo, também que tem o retiro de carnaval, que está sendo tirado da rua, né? O jovem, no caso da prostituição, da droga, né? Nesses 3 dias, 3 noites, seja que for nesse retiro, que eu também faço parte, ajudo lá também, né? E esses jovens, para mim, são tudo como uns filhos. Desde que fundaram o grupo de jovens Maria de Fátima, eles me abraçam como mãe. Sim. Eu adotei tanto jovem como filho naquela paróquia ali que bom, né? Porque eles vêm e me abraçam com carinho de filho para mim, desde que eu não tive mais a minha, mas ficou o nome dela. Sim. E eles vêm tudo como filhos, eu abraço, é mulher casada me chamando de mãe, e eu vou abraçando e vou adotando. Isso, que bom, né? Que benção, né? Que benção, né? Porque eles querem bem a gente, então a gente E é dessa forma que a senhora está fazendo e que está dando esse carinho para eles e que eles estão voltando para a igreja, eles né? Eles sentem bem, porque olha, os jovens, quando a gente chega, eles já vêm, né? Eles precisam. Precisam de carinho da comunidade e do povo. A senhora para nós é tudo. E eu digo, oi, que bom que eu sou um pouquinho para vocês. Aí eles ficam felizes, né? Com certeza. E para mim, mais felicidade ainda. Com certeza, né? Porque a gente vê que a gente menos tem algum amor e carinho ainda por todos que são da igreja, que é a nossa família, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então assim, ó, agora a gente vai fazer um encerramento, né? Vamos fazer um encerramento da nossa entrevista, que com certeza que foi muito válida, né? Muito bom. E a gente, eu, Luiz, a gente está aqui nesse momento que, olha, é tudo, né? É tudo para mim, fazer esse trabalho, eu tenho muito carinho, eu adoro fazer esse trabalho, de registrar o vídeo, de registrar a vida do casal, que esse registro se sirva para que outros casais vejam o exemplo, que é muito bom, né? A experiência de vida de um casal que visa Deus, né? E que visa um caminho de Deus. Então eu quero mandar assim, um abraço e um carinho muito grande para todas as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão acompanhar esse vídeo, e quero pedir a Deus que abençoe a todos que vão acompanhar esse vídeo, que vão ver esse vídeo, e também, principalmente também nesse momento, para esse casal, a Dona Maria e o seu Pedro, que tenha muita saúde, muita paz, e que os filhos desse casal sejam ouro, como são ouro para esse casal, e que Deus abençoe mesmo de coração, e que tudo corra bem, tá bom? E eu queria que a Dona Maria e o seu Pedro também faz também a sua mensagenzinha, relatando assim um carinho para esse povo da cidade mineira, legal? Tá aí mão para vocês. Né? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por te trazer tu aqui, e agradecer a nossa comunidade, a nossa paróquia, e principalmente o padre, que ele, com certeza, ele incentivou bastante para fazer esse vídeo, e eu acho assim que talvez eu não mereça tudo isso, mas eu quero agradecer a Deus e a todos
que um dia, se ele chegar a ver esse vídeo, que ele chegue e dizer, não, que isso aí é um exemplo. Eu gostaria que não eu dissesse que eu era um exemplo, mas que eles dissessem que aquele casal são um exemplo, ou aquele homem é um exemplo de vida. Era isso que eu queria na minha vida. Que bom, que benção. E a Dona Maria, Dona Maria? Só o que eu digo assim, que quando eu me sentia às vezes meio sozinho, eu pedi a ajuda das minhas amigas em oração e tudo eu alcancei. Hoje eu tenho na comunidade a amizade total, dos filhos, dos amigos na comunidade, onde eu estou eles vêm. Então a gente sabe que a gente é bem visto e agradamos a todos, porque todos eles, ô Dona Maria, ô seu Pedro, e as minhas netas, meus filhos, tudo que é um bem mais precioso que Deus pode dar para mim. E agradecendo também a todos os padres que aqui passaram, porque a alegria até hoje e a fé é grande. Então a gente agradece e pede a todos, e agradece, muito obrigado por ter essa chance de poder dizer um pouquinho da nossa vida para essa comunidade maravilhosa que nós temos, que é Nossa Senhora de Fátima, da cidade dos Mineiros, Criciúma. Santa Catarina. Santa Catarina. Que bom, que benção. A gente encerra esse vídeo, esse trabalho, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. E a gente fica feliz de a gente ter feito esse trabalho. Obrigado. Obrigado Eu que também. agradeço. Deus abençoe Certo. você e o seu trabalho. Certo, obrigado.